Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção, meus amores, das páginas 130 a 133 do nosso livro de matemática. Acompanhe com a professora que essa atividade, ela fala sobre o Tangram. O Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês e nós vamos conhecer um pouquinho da história dele antes de fazermos a correção. Acompanhe com a sua professora, ok? Então vamos conhecer um pouco a história. O Tangram é um antigo jogo chinês, uma espécie de quebra-cabeças geométrico que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças. Você vai ter 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Não se sabe exatamente quando o jogo surgiu, embora exista uma lenda sobre tal criação. O que diz essa lenda? Ela diz que um certo jovem despediu-se de seu mestre, pois começaria uma longa viagem pelo mundo. Ao se despedir, o mestre lhe entregou um espelho e disse que ali seria registrado tudo o que aconteceria na viagem, para que ele pudesse ver. O jovem, sem entender como um espelho poderia registrar todas as coisas que aconteceriam na viagem, por um descuido, deixou o espelho cair, e este se partiu em 7 pedaços. Então, o mestre disse que ele registraria tudo o que visse formando figuras com os 7 pedaços do espelho. E assim, segundo a lenda, surgiu o Tangram. De que forma o Tangram é jogado há séculos, em qualquer forma, ele é jogado até hoje, por séculos, em todo o Oriente. De lá, o quebra-cabeça chinês se espalhou por toda a Ásia, Europa e Estados Unidos, tendo sido, inclusive, fonte de inspiração para a criação de muitos outros tipos de brinquedos. O Tangram não exige grandes habilidades dos jogadores, basta ter criatividade, paciência e tempo. Durante o jogo, todas as peças devem ser utilizadas. Além disso, não é permitido sobrepor nenhuma peça, ou seja, você tem que formar as peças com esses objetos, com essas figuras, mas você não pode colocar uma em cima da outra. Você pode montar da forma que você achar melhor. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho do Tangram, vamos lá no nosso livro de matemática e vamos dar uma olhada no que foi pedido para vocês? O Tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por 7 peças. Com esse jogo, você pode formar diferentes figuras. Lá no anexo 5, na página 157, você teria as peças do Tangram para você pegar, né? Recorte as peças do Tangram para resolver as atividades a seguir. Então, vamos lá. Quantas vezes, observando aqui, aqui está montado um quadrado gigante, com todas as peças que você tem do Tangram. Então, vamos lá. Identifique as peças do Tangram de acordo com a representação ao lado. As peças que você tem, você pode numerar igual essas estão aqui, tá? Você pode numerar de 1 a 7. Quantas vezes a figura número 1 cabe no Tangram? Ou seja, essa figura aqui é um triângulo. Quantas vezes que ele cabe aqui? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Porque podem ser triângulo, não falou se é triângulo grande ou pequeno. A forma aqui, a figura geométrica, é um triângulo. Então, vão caber 4. Quantas vezes a figura número 3 cabe na figura número 4? Olha, a número 3 é um triângulo. Aqui é um losango. Quantas vezes vai caber aqui? Vão caber 2. Se você colocar o número 3 aqui, vai partir no meio. Vai ter uma aqui e uma aqui embaixo. Depois, quantas figuras têm o mesmo tamanho entre si? Então, vamos ver. Olha, a 1 e a 2, elas têm o mesmo tamanho. E a 3 e a 5. Já a 7, a 4 e a 6, elas não têm tamanho parecido com nenhuma. Você pode fazer isso aqui usando as pecinhas, tá? Colocando uma em cima da outra para você ver se elas têm o mesmo tamanho, se elas têm as mesmas formas. Não tem problema algum, tá? Com as
peças do tangram, construa um quadrado e um retângulo. Escolha quais as peças e quantas você vai usar. Depois você vai desenhar aqui para nós. Nas aulas do Meet, você vai ter a oportunidade de mostrar para nós. No caso do quadrado, quantas peças você usou? No caso do seu retângulo, quantas peças você usou? Aí você vai falar para nós, tá ok? Você pode montar aqui, ó, com as pecinhas e depois você faz o desenho. Depois, Fernanda disse que com os triângulos azul, laranja e rosa, roxo e amarelo do anexo, ela pode formar um retângulo. Você concorda com ela? Se ela usar todos esses triângulos que estão aqui, o que você acha? Ah, quem respondeu que sim, está correto, pois é possível formar um retângulo com os triângulos azul, laranja, rosa, roxo e amarelo. É só mudar as posições dos triângulos que você vai ter a oportunidade de montar, né, o retângulo tão esperado. Se quiser usar esse espaço aqui para você montar e comprovar, você pode utilizar. Depois, com as peças do tangram, construa uma casa. Você vai montar uma casa. Depois, no espaço, você vai desenhar aqui a figura que você criou. Você pode montar de um lado, para você ver direitinho, e depois você vem aqui nesse espaço e copia as formas todas que você utilizou. Aí você vai ter aqui a sua casa, né? Muito legal. E as pecinhas do tangram você vai poder utilizar para você brincar da forma que você achar melhor, tá ok? Ah, não esqueça de colorir, tá bom? Uma casa bem colorida fica bem bonita. Então tá. Vamos lá o que a página 132 está perguntando para nós. O sistema está com a mania, quando você pede para passar uma página, ele passa duas. Vou tentar aqui de novo. Outra peça vai acabar, não sei porquê. Ah lá, vou lá de novo. Vamos ver se vai obedecer agora. Vai ser educado. Não está querendo ser educado, não. Ó, sisteminha difícil. Vamos ver se ele consegue ser. Deixa eu colocar aqui para ver se ele vai. Ele não quer atender, o sistema não quer rodar uma página, só quer rodar duas. Só que aí não pode, né? Vamos ver se ele vai obedecer agora. Não quer passar uma página só. Mas nós vamos corrigir da mesma forma, tá ok? No número 10, é porque é problema no sistema mesmo. É o sistema... Ah, agora aceitou. Porque nós íamos corrigir da mesma forma. Mas é o próprio sistema que não quer passar, o sistema do SAS. Então vamos ver. As figuras abaixo foram construídas usando apenas triângulos. Só tem triângulos na forma. Identifique os triângulos nas figuras e trace as suas bordas usando a régua. Então você ia ter, ó, aqui tem uma ponta, aqui vai ter um. Você põe aqui uma linha para cima, uma linha para baixo, uma linha para cima, uma linha para baixo. Você vai formar os triângulos. Quantos triângulos você encontrou na figura número 1? Você vai ter nessa figura 9 triângulos. E na figura número 2, quantos triângulos você encontrou? Nesse caso aqui, você encontrou 5 triângulos. Muito bem. Você vai ter aqui, ó, cortando aqui no meio, você vai ter 2 triângulos. Vindo dessa ponta aqui no meio e na outra beiradinha, você vão ter 3 triângulos aqui embaixo. Depois, construa uma nova figura apenas com os triângulos. Você vai formar uma figura aqui que só tenha triângulo. Você escolha da forma que você quiser, colore bonitinho, tá? Não deixe de pintar bonitinho. E na aula do Meet nós vamos apresentar, tá bom? É possível compor outros polígonos utilizando triângulos? Identifique nas figuras abaixo quantos triângulos os polígonos foram compostos. Nós aprendemos que os polígonos são figuras que têm segmentos de reta e não tem nenhuma curva. Então, quantos triângulos nós vamos ter aqui? 1, 2. Nessa figura, 1, 2. Nessa figura, 1, 2. 1, 2. E nessa, 1, 2, 3.
E nessa figura? 1, 2, 3, 4. Tá vendo que você pode formar várias figuras com triângulos, né? Com as bases, você falaria que aqui é um retângulo, mas um retângulo aqui pode ser composto feito por 2 triângulos. Olha que bacana quando as figuras ficam umas sobrepostas assim, ó, uma ao lado da outra, montando, você vai dar origem a outras figuras. Os triângulos têm uma propriedade muito especial. Para descobri-la, você vai fazer uma experiência. Pegue canudinhos e com eles construa figuras com 3, 4 e 5 lados, como mostram as imagens abaixo. Você pode usar um barbante para fazer essas construções, ou simplesmente encaixar as pontas dos canudos. Siga os modelos. Aqui você vai usar 3 canudos, aqui 4 canudos e aqui você vai usar 5 canudos. Depois de montar as figuras, o que você pode observar em relação a elas? O que você acha? Que o triângulo é o único que não deforma durante o seu manuseio. Você pode formar ele da forma que você quiser, o pequeno ou maiorzinho, que ele não deforma o canudinho. Você não precisa dobrar o canudo para fazer, você pode usar o canudo inteiro. Qual é a figura mais rígida? É o triângulo, porque você pega a figura inteira para você montar, você não corta nenhum pedaço nem dobra. Então a gente chama de figura rígida porque ela é uma figura endurecida. Você não vai precisar cortar nenhum pedaço dela, nem dobrar, nem arredondar para montar nenhuma figura. Utilize o Tangram para você brincar, para você conhecer, para você aprender. O Tangram também é cultura e ele vai sempre fazer parte de todas as gerações. Todas as gerações, independente de onde ele surgiu ou para onde ele foi, né? Todas as culturas conhecem o Tangram, as figuras geométricas e as formas. E através dele você pode brincar de construir alguma figura e também estudar as formas geométricas. Não deixe de fazer a correção, de deixar seu livro tudo certinho e se preparar para as avaliações, tá ok? Um grande beijo, meu amor. Eu desejo tudo de bom para você. Bom final de semana. Fiquem com Deus.